Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com assunto em torneamento, vídeo 13. Vou passar as regras para vocês. Primeiro, vou ler a pergunta. Depois vou dar 5 segundos para as respostas, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual característica diferencia a pastilha de torneamento positiva da negativa? Resposta correta, tem face única. A pastilha de torneamento positiva tem uma única face para trabalho, exige baixas forças de corte, possui folga positiva, o que faz com que seja melhor para torneamento interno e é a primeira escolha para torneamento interno e externo de peças delgadas. Pergunta número 2. Quem dá o ângulo de folga à pastilha de torneamento negativa? Resposta correta, o suporte. A pastilha de torneamento negativa é montada no suporte e inclinada. Ela possui face dupla e ou única, o que a torna mais econômica em relação à pastilha positiva. Possui também alta resistência da aresta, folga zero, e é indicada para condições de corte pesado, e é a primeira escolha para torneamento externo. Pergunta número 3. O que é o ângulo KAPR no processo de torneamento? Resposta correta, o ângulo entre a aresta de corte e a direção de avanço. O ângulo de posição, que nos catálogos de fornecedores é demonstrado como KAPR, é o ângulo entre a aresta de corte e a direção de avanço. É importante escolher o ângulo de posição correto para o êxito da operação de torneamento. O ângulo de posição influencia a formação de cavacos, a direção das forças de corte e o comprimento da aresta de corte no corte. Pergunta número 4. Para onde as forças são direcionadas usando um ângulo de ataque pequeno? Resposta correta, são direcionadas para o mandril. Com um ângulo de posição grande ou um ângulo de ataque pequeno, as forças são direcionadas para o mandril, a menor tendência à vibração. Torna possível a capacidade de tornear cantos a 90 graus. Existem forças de corte mais altas, especialmente na entrada e na saída do corte. Há tendência ao desgaste tipo entalhe em HRSA e peças endurecidas. Pergunta número 5. Quais são as forças mais aparentes com um ângulo de posição pequeno? Resposta correta, forças radiais. Com um ângulo de posição pequeno ou um ângulo de ataque grande, as forças radiais são mais altas e direcionadas para a peça. Isso causará maior tendência à vibração. A carga é reduzida na aresta de corte, produzirá um cavaco mais fino e uma taxa de avanço mais alta. Reduzirá o desgaste tipo entalhe e não possibilita o torneamento de cantos a 90 graus. Pergunta número 6. Qual é a fonte de calor no processo de torneamento? Resposta correta, atrito entre a ferramenta, o cavaco e a peça. A usinagem de um metal sempre produzirá calor devido ao atrito entre a ferramenta, o cavaco e a peça. As principais fontes de calor no processo de formação de cavaco vêm dos seguintes fatores: da deformação plástica do cavaco na região de cisalhamento, do atrito do cavaco com a superfície de saída da ferramenta e do atrito da peça com a superfície de incidência da ferramenta. Pergunta número 7. Quais os dois principais problemas que o calor gera no torneamento? Resposta correta, aumento da temperatura da ferramenta e da peça.
O calor nos traz dois problemas principais: o aumento da temperatura da ferramenta, o que pode alterar suas propriedades, e o aumento da temperatura da peça, provocando dilatação, erros de medição e deformações. Para evitar esses inconvenientes, utiliza-se os fluidos de corte. Pergunta número 8. Quais as principais funções do fluido de corte no torneamento? Resposta correta: escoar cavacos, refrigeração e lubrificação. As principais funções do fluido de corte são o escoamento de cavacos, a refrigeração e a lubrificação entre a ferramenta e o material da peça. Quando aplicado corretamente, ele maximiza o resultado, aumenta a segurança do processo e melhora o desempenho da ferramenta e a qualidade da peça. Pergunta número 9. Para que serve a função lubrificante e refrigerante do fluido de corte no torneamento? Resposta correta: lubrificar e retirar o calor. A função lubrificante é explícita no nome. Durante o corte, o fluido forma uma película entre a ferramenta e o material, impedindo quase que totalmente o contato direto entre eles. A função refrigerante serve para retirar o calor. Como o calor passa de uma substância mais quente para outra mais fria, ele é absorvido pelo fluido. Pergunta número 10. Qual é a terceira função do fluido de corte no processo de torneamento? Resposta correta: antissoldagem. Uma terceira função é a função antissoldagem, que protege o processo de alguns problemas ligados à soldagem, pois algum contato de metal com metal sempre existe em algumas áreas. Em vista da alta temperatura nestas áreas, as partículas de metal podem soldar-se à peça ou ferramenta, prejudicando o seu corte. Para evitar a solda, enxofre, cloro ou outros produtos químicos podem ser adicionados ao fluido. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo de quiz no canal O Mundo de Ferro.